Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 139 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos, claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. E agora vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 139, o pecado de Davi. Leituras do dia, 2 Samuel 11 de dezembro, 1 Crônicas 7, 1 Coríntios 6, Salmo 66. Leitura de 2 Samuel 11. 1. E sucedeu que, no ano seguinte, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e a seus servos com ele, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. 2. E sucedeu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando sobre o terraço da casa real e viu, do terraço, uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. 3. Mandou, pois, Davi perguntar por aquela mulher. E disse alguém, porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? 4. E então, enviou Davi mensageiros e a fez vir, e ela veio a ele, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Depois, ela voltou para sua casa. 5. E a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi, estou grávida. 6. Então, disse Davi a Joabe, envia-me a Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. 7. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou-lhe Davi como estava Joabe, e como estava o povo, e como estava a guerra. 8. Disse mais Davi a Urias, desce à tua casa e lava os teus pés. E, saindo Urias da casa real, logo atrás dele foi um presente do rei. 9. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos de seu senhor, e não desceu à sua casa. 10. E fizeram saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então, disse Davi a Urias, não vieste tu de caminho? Por quê, pois, não desceste à tua casa? 11. E disse Urias a Davi, a arca, e Israel, e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados sobre a face do campo. E hei de ir eu à minha casa, para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Como vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. 12. Então, disse Davi a Urias, fica aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia e no dia seguinte. 13. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embriagou, e à tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. 14. E sucedeu que, pela manhã, escreveu Davi uma carta a Joabe e a enviou pela mão de Urias. 15. Escreveu na carta, dizendo, ponde a Urias na frente da mais renhida peleja e retirai-vos dele, para que seja ferido e morra. 16. E sucedeu que, vigiando Joabe a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam os homens mais valentes. 17. Saindo, pois, os homens da cidade, pelejaram contra Joabe, e alguns do povo, dos servos de Davi, caíram, e morreu também Urias, o heteu. 18. Então, Joabe enviou mensageiros e fez saber a Davi toda a peleja. 19. E deu ordem aos mensageiros, dizendo, quando acabares de contar ao rei todas as palavras da peleja. 20. Se suceder que o rei se encolerize, e te disser, por que vos chegastes tanto à cidade a pelejar? Não sabíeis que haviam de atirar do muro? 21. Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete?
Porventura, não foi uma mulher que, do muro, lançou sobre ele um pedaço de uma mó, e morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então, dirás, também morreu teu servo Urias, o heteu. 22 Foram, pois, os mensageiros e chegaram a Davi, e lhe anunciaram tudo quanto Joabe o enviou a dizer. 23 E disseram os mensageiros a Davi, os homens nos prevaleceram, e saíram a nós ao campo, porém sobre eles apercebemos até a entrada da porta. 24 Então, os flecheiros atiraram contra teus servos desde o muro, e alguns dos servos do rei morreram, e também morreu teu servo Urias, o heteu. 25 Então, disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não te pareça mal este negócio, porque a espada consome, agora um, agora outro, esforça a tua gente contra a cidade e derriba-a, esforça-os assim. 26 Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, gemeu por ele. 27 Passado o luto, enviou Davi e a recolheu para sua casa, e lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém esta coisa que Davi fez foi aos olhos do Senhor. Leitura de 2 Samuel 12. E o Senhor enviou Natã a Davi, e, entrando ele, disse-lhe, havia 2 homens numa cidade, um rico e outro pobre. 2 O rico tinha ovelhas e vacas em grande abundância. 3 Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprará e criará, e ela crescerá com ele e com seus filhos, comendo do seu bocado, e bebendo do seu copo, e dormindo em seu seio, e a tinha como filha. 4 E, vindo um viajante ao homem rico, este não quis tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, mas tomou a cordeira do homem pobre e a guisou para o que viera a ele. 5 Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. 6 E pela cordeira pagará o quádruplo, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. 7 Então, disse Natã a Davi, tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei da mão de Saul. 8 E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e, se isso é pouco, acrescentar-te-ei outras tais coisas. 9 Por quê, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. 10 Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. 11 Assim diz o Senhor, eis que eu levantarei de tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. 12 Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. 13 Então, disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor tem traspassado o teu pecado, não morrerás. 14 Todavia, porquanto com este feito deste lugar aos inimigos do Senhor para blasfemarem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. 15 E Natã se foi para sua casa. E o Senhor feriu o filho que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu. 16 E buscou Davi a Deus pelo menino, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado em terra. 17 E então, os anciãos da sua casa se levantaram e foram ter com ele, para o levantar da terra, porém não quis, e não comeu com eles pão. 18 E sucedeu que, ao 7º dia, o menino morreu, e os servos de Davi temiam dizer-lhe que o menino era morto, porque diziam, eis que, vivendo ainda o menino, lhe falávamos, e não ouvia nossa voz, como, pois, lhe diremos que o menino é morto? Não faria ele um mal? 19 Vendo, pois, Davi que os seus servos cochichavam entre si, entendeu Davi que o menino era morto, pelo que perguntou Davi a seus servos, morreu o menino? E disseram, morreu. 20 Então, Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou as suas vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou, e, vindo à sua casa, pediu pão, e comeram. 21 Então, os seus servos lhe disseram, que é isso que fizeste? Pelo menino vivo, jejuaste e choraste, mas,
depois que o menino morreu, te levantaste e comeste pão. 22. E disse ele, vivendo o menino, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, e viverá o menino? 23. Porém, agora que é morto, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-lo voltar? Eu irei a ele, porém ele não voltará a mim. 24. E consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e ele lhe chamou Salomão, e o Senhor o amou. 25. E mandou pelo ministério de Natã, o profeta, e lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. 26. Pelejou, pois, Joabe contra Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. 27. Então, Joabe mandou mensageiros a Davi para dizer, pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. 28. Ajunta, pois, agora, o resto do povo, e acampa-te contra a cidade, e toma-a, para que, tomando-a eu, não leve à cidade o meu nome. 29. E ajuntou Davi todo o povo, e foi a Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou. 30. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e ele tirou da cidade muito despojo. 31. Também tirou o povo que estava nela e o pôs a serrar, e a cortar com machados de ferro, e a trabalhar em fornos de tijolos, assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. Então, voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Leitura de Crônicas 7. 1. Quanto aos filhos de Sacar, Tola, Puá, Jazube e Sinrom, 4. 2. E os filhos de Tola, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Gibção e Samuel, cabeças da casa de seus pais, de Tola, varões valentes nas suas gerações, foi o seu número nos dias de Davi 22.600. 3. E os filhos de Uzi, Israías, e os filhos de Israías, Micael, Obadias, Joel e Isias, 5, todos eles principais. 4. E com eles, nas suas gerações, segundo as casas de seus pais, havia 36.000 homens de guerra, porque tinham muitas mulheres e filhos. 5. E seus irmãos, dentre todas as famílias de Issacar, homens valentes, foram 87.000, contados todos nas suas genealogias. 6. Os filhos de Benjamim, Bela, Bequer e Jadiel, 3. 7. E os filhos de Bela, Isbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri, 5, cabeças das casas de seus pais, varões valentes, dos quais foram contados 22.034. 8. E os filhos de Bequer, Zemira, Juás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete, todos estes são filhos de Bequer. 9. E foram contados nas suas genealogias, segundo as suas gerações, cabeças das casas de seus pais, varões valentes, 20.200. 10. E os filhos de Jadiel, Bilã, e os filhos de Bilã, Jeus, Benjamim, Eude, Kenaana, Zetã, Tarsis e Aizaar. 11. Todos estes foram filhos de Jadiel, cabeças das casas de seus pais, varões valentes, 17.200, que saíam à guerra. 12. E Supim e Upim foram filhos de Ir, e Uzim, filho de Air. 13. Os filhos de Naftali, Jaziel, Guni, Gezer e Salum, filhos de Bila. 14. Os filhos de Manassés, Assiel, que sua concubina Siraia deu à luz, e ela deu à luz a Maquir, pai de Gileade. 15. E Maquir tomou mulher da família de Upim e Supim, e o nome de sua irmã foi Maaca, e o nome do segundo foi Zelofiade, e Zelofiade gerou filhas. 16. E Maaca, mulher de Maquir, deu à luz um filho, e chamou o seu nome Pérez, e o nome de seu irmão foi Seres, e seus filhos, Ulão e Requem. 17. E os filhos de Ulão, Bedã. Estes são os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. 18. E sua irmã Molequete deu à luz a Isode, e a Abiezer, e a Maluá. 19. E foram os filhos de Semida, Aiã, Siquém, Liqui e Anião. 20. E os filhos de Efraim, Sutela, e Berede, seu filho, e Taate, seu filho, e Eleada, seu filho, e Taate, seu filho. 21. E Zabade, seu filho, e Sutela, seu filho, e Ezer, e Elade, e mataram-nos os homens de Gate, que eram nascidos naquela terra, porque desceram para lhes tomar o gado.
22. E Efraim, seu pai, teve luto por muitos dias, e vieram seus irmãos a consolá-lo. 23. Depois, foi ele a sua mulher, e ela concebeu, e teve um filho, e ele chamou o seu nome Berias, porquanto mal sucedera na sua casa. 24. E sua filha foi Seirá, que edificou a Bassalate, e a Bet-Horon, a de baixo e a de cima, e a Uzen-Seirá. 25. E foi Refa, seu filho, e Rezefe, e Telá, seu filho, e Taã, seu filho. 26. Ladã, seu filho, Amiúde, seu filho, Elisama, seu filho. 27. Num, seu filho, Josué, seu filho. 28. E a possessão da sua habitação foi Betel e os lugares da sua jurisdição, e para o oriente, Naarã, e para o ocidente, Gezer e os lugares da sua jurisdição, e Siquém e os lugares da sua jurisdição, até Aía e os lugares da sua jurisdição. 29. E da banda dos filhos de Manassés, Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, Taanac e os lugares da sua jurisdição, Megido e os lugares da sua jurisdição, Dor e os lugares da sua jurisdição, nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. 30. Dos filhos de Asser, Imna, Isvá, Isvi e Berias, e Será, irmã deles. 31. E os filhos de Berias, Éber e Malquiel, que foi pai de Birzavite. 32. E Éber gerou a Jaflete, a Somer, a Otão e a Suá, irmã deles. 33. E os filhos de Jaflete, Pazasse, Bimael e Asvate, estes são os filhos de Jaflete. 34. E os filhos de Semer, Aí, Roga, Jeúba e Arã. 35. E os filhos de Éber, seu irmão, Súfila, irmã, Celes e Amal. 36. Os filhos de Súfila, Suá, Arnefer, Sual, Beri, Imra. 37. Bezer, Ode, Sama, Silsa, Itrã e Beera. 38. E os filhos de Geter, Jefoné, Pispa e Ara. 39. E os filhos de Ula, Ara, Aniel e Rísia. 40. Todos estes foram filhos de Asser, cabeças das casas de seus pais, escolhidos, valentes e cabeças dos príncipes, e o número deles contado, na genealogia, para o serviço da guerra, foi 26.000 homens. Leitura de 1 Coríntios 6. 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, vir a juízo perante os injustos e não perante os santos? 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois, porventura, indignos de julgar as coisas mínimas. 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. 4. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgar os que são de menos estima na igreja? 5. Para vos envergonhar o digo. Não há, porventura, nenhum sábio entre vós que possa julgar entre seus irmãos? 6. Mas vai um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante infiéis. 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis, antes, a injustiça? Por que não sofreis, antes, o dano? 8. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os que se deitam com homens. 10. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 11. E é isso que vós haveis sido alguns, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 13. Os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos, Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 14. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Por que serão,
disse, dois numa só carne. 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. 18. Fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem cometer é fora do corpo, mas o que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Leitura de Salmo 66. 1. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com voz de triunfo. 2. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. 3. Dizei a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. 4. Todos os povos te adorem e cantem a teu nome, cantem louvores ao teu nome. 5. Vinde, e vede as obras de Deus, é terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. 6. Converteu o mar em terra seca, passaram um rio a pé, ali nos alegramos nele. 7. Ele domina para sempre com o seu poder, os seus olhos estão sobre as nações, os rebeldes não se exaltarão a si mesmos. 8. Bendizei, povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. 9. Ao que pôs a nossa alma à vida e não permite que os nossos pés vacilem. 10. Porque tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. 11. Fizeste-nos entrar na rede, puseste sobre os nossos lombos uma carga pesada. 12. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar abundante. 13. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. 14. Que os meus lábios proferiram e a minha boca falou, quando estava na angústia. 15. Holocaustos de animais gordos te oferecerei, com incenso de carneiros, oferecerei novilhos com cabritos. 16. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito à minha alma. 17. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. 18. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. 19. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu à voz da minha oração. 20. O bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Pontos principais. 2 Samuel 11 de dezembro. O pecado de Davi com Batseba. Davi, em vez de ir à guerra, fica em Jerusalém. Vê Batseba, manda buscá-la, comete adultério e ela engravida. Para encobrir o pecado, Davi trama a morte de Urias, marido de Batseba, enviando-o à frente da batalha. Urias morre. Davi casa-se com Batseba. O profeta Natã confronta Davi com a parábola da cordeira. Davi se arrepende, pequei contra o Senhor. Deus o perdoa, mas a espada não se apartará de sua casa, e o filho fruto do adultério morrerá. Davi jejua e ora, mas o menino morre. Davi se consola e Batseba dá à luz Salomão, a quem Deus ama. 1 Crônicas 7. Genealogias das tribos de Issacar, Benjamim, Naftali, Manassés, Efraim e Asser. Destaque para a linhagem de Efraim, da qual veio Josué. 1 Coríntios 6. Paulo condena os coríntios por levarem suas disputas aos tribunais pagãos. Os santos julgarão o mundo e os anjos. É melhor sofrer injustiça do que manchar o testemunho. Paulo lista os que não herdarão o reino de Deus, mas lembra, e é isso que vós haveis sido alguns, mas haveis sido lavados. O corpo é templo do Espírito Santo. Fugi da fornicação. Glorificai a Deus no vosso corpo. Salmo 66, Salmo de louvor universal, convidando todos os povos a celebrar as obras poderosas de Deus. O salmista relembra o livramento de Israel no Mar Vermelho. Deus prova o seu povo como a prata, referência ao sofrimento. O salmista termina com um testemunho pessoal, Deus ouviu sua oração. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre o pecado de Davi, suas consequências e o arrependimento, as genealogias das tribos, 1 Crônicas 7, a importância da pureza sexual e do corpo como templo, 1 Coríntios 6, e a aprovação e o louvor, Salmo 66. Reflita. 1. Davi ficou em Jerusalém,
o pecado começou quando Davi não estava onde deveria estar, na guerra. O ócio e a falta de vigilância abrem a porta para a tentação. Você tem estado onde deveria estar, espiritualmente falando? 2. Viu uma mulher, mandou perguntar, a fez vir, o pecado é progressivo, olhar, desejar, agir. Pequenas concessões levam a grandes quedas. Você tem cortado o mal pela raiz ou tem alimentado desejos proibidos? 3. Tu és o homem. Natã confrontou Davi com coragem e sabedoria. Davi poderia ter matado o profeta, mas se humilhou. A correção verdadeira é um ato de amor. Você recebe a correção com humildade ou com rebeldia? 4. Eu irei a ele, porém ele não voltará a mim. Davi aceitou a morte do filho com fé, sabendo que um dia se encontraria com ele. Isso aponta para a esperança da ressurreição. Você tem essa esperança? 5. Salomão. E o Senhor o amou. Após o arrependimento, Deus abençoou Davi e Batseba com um filho amado, Salomão. A graça de Deus é maior que o pecado. Você crê na restauração divina? 6. A pureza na igreja. 1 Coríntios 6. Paulo condena a imoralidade sexual. O corpo não é para a fornicação, mas para o Senhor. Como você tem tratado seu corpo? Você tem fugido da fornicação? 7. O vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Essa verdade deveria transformar a maneira como vivemos. O templo de Deus é santo. Você tem tratado seu corpo como santo? 8. Fostes comprados por bom preço, fomos comprados pelo sangue de Cristo. Não pertencemos mais a nós mesmos. Você tem vivido como propriedade exclusiva de Deus? 9. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. A glória de Deus deve ser manifesta em nosso corpo físico, na pureza sexual, na saúde, nas atitudes. Sua vida glorifica a Deus? 10. Do testemunho no sofrimento. Salmo 66. Deus prova o seu povo como a prata é provada no fogo. As provações não são sem propósito. Você tem encarado as dificuldades como um processo de purificação? 11. Vinde, ouvi, e vos contarei o que ele tem feito à minha alma. O testemunho pessoal é poderoso. Você tem compartilhado o que Deus tem feito em sua vida? Sua história pode edificar outros. 12. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. O pecado não confessado bloqueia a comunicação com Deus. Você tem vivido com o coração limpo diante do Senhor? Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.